Fala pessoal, Zota Capital aqui trazendo para vocês mais um diário de trades. Bom, hoje foi um dia bem complicado de operar. Acabou que eu não fiz nada, mas eu vou estar passando as minhas visões aqui de análise para vocês e o porquê que eu não operei hoje. Bom, hoje o índice abriu aqui num gap de alta e eu quis setar o setup de VWAP aqui. O primeiro candle do dia foi, depois ele rompeu a máxima e foi testar VWAP. Estava esperando que ele voltasse aqui, fizesse preço na VWAP e fosse para cima, só que acabou que o índice rompeu para baixo da VWAP, rejeitando aqui, então anulou o nosso trade VWAP do dia. Bom, depois disso, basicamente eu esperei o Esperei aqui o índice ver para que lado que ele romperia. Ele estava nesse rangezinho aqui. Então, marquei o topo desse range, marquei a mínima e acabou que o índice rompeu aqui para cima. E bom, eu estava esperando que ele fizesse um pullback aqui depois desse rompimento desse range aqui, mas acabou que ele voltou aqui para esse range. Ele até atingiu já direto o primeiro alvo desse range aqui, então ele nem fez um pullback. Eu estava esperando que ele fizesse um pullback aqui, mas acabou que ele foi direto. Então, paciência. Depois ele voltou para o range aqui e, bom, eu estava esperando que ele fizesse novas altas, pelo menos viesse testar aqui a VWAP, e as médias estavam bem emboladas aqui, estava bem complicadinho de operar dentro desse range. Então, estava tentando ter o máximo de cuidado possível. E bom, o índice ele tentou romper o fundo aqui, acabou que não conseguiu. Até depois ele rompeu, até conseguiu aqui fez uma violação aqui no candle 27, 28, 29, fazendo 1, 2, 3 aqui. Então basicamente a gente estava num range aqui no dia. Então depois no candle ele voltou aqui para cima e depois ele rompeu aqui no candle 38. Então basicamente, mais uma vez, estava esperando ele fazer um pullback aqui e vir para baixo, que era a expectativa do dia. Só que acabou que ele nem fechou aqui abaixo dessa nova mínima, então estava anulado aqui qualquer trade aqui nesse rompimento. Então o índice voltou para cima. E bom, aqui, antes dele romper novamente esse range aqui para alta, o índice acabou fazendo um pivô de pré-rompimento. Só que como que estava dentro desse range aqui, eu também estava almoçando nessa hora. Eu também estava almoçando nessa hora que foi a hora que o índice ele armou esse pivô de pré, mas mesmo ele armando esse pivô de pré, eu ficaria um pouco receoso de entrar aqui nesse pivô aqui de pré-rompimento, porque estava dentro desse range, mas as médias estavam alinhadas com a VWAP, mas ainda assim, para mim, estava meio complicado de operar aqui. Mas acabou que o trade evoluiu, atingiu o primeiro, segundo e terceiro alvo direto, com o trade aqui retornando a 200. E bom, depois que ele atingiu o primeiro, segundo e terceiro alvo, o índice começou a corrigir até as médias. Então, o ideal é entrar na segunda correção. Primeiro é quando ele bate no terceiro alvo, então ele corrige na primeira e depois na segunda, fazendo o ciclo certinho de Elliott. E bom, eu estava esperando que o índice ele rompesse aqui uma nova máxima. Então a entrada que se dava aqui era no candle 58. O trade até evoluiu bem, só que quando chegou a hora dele romper o topo, ele frustrou o movimento, tentou violar, até cutucou e voltou todo até na VWAP e depois tomou força de novo. Só que aí ficou lateralizado dentro desse range aqui pro resto do dia. Bom, esse trade aqui eu decidi não entrar justamente por causa da 200 aqui em cima, então fazendo bem preço também. Tinha uma VWAP semanal aqui cortando os preços. Então, como estava bem complicadinho, eu vou esperar o índice sair dessa região e para estar operando. Mas caso ele rompa aqui, a barreira aqui dos 107,
ele vai estar buscando novas altas. Então tem alvos aqui para 107, 107,600 e 108, lá na cabeça do pivô de toda do início da baixa. E bom, falando agora sobre o dólar aqui abriu hoje num gap de baixa e bom, ele conseguiu aqui dar o nosso trade aqui da VWAP. Então, vindo aqui, o dólar ele abriu aqui na baixa, testou a VWAP, foi para cima, possibilitando esse trade aqui de VWAP, que atingiu o seu primeiro, segundo, terceiro alvo. E depois disso, o ideal era que esperasse o dólar ele rompesse aqui o topo e fizesse armando um pivô de alta para dar novas altas, só que aí teve essa defesa absurda aqui e as médias todas emboladas. Então, basicamente, frustrou o movimento. Ele não conseguiu renovar esse topo aqui. Então, frustrando aqui esse movimento. Então, basicamente, a gente está novamente num range aqui. Então, o ideal é marcar esse topo aqui, marcar esse fundo e esperar para ver para onde que o dólar vai. E acabou que o dólar aqui, as médias alinharam junto com a VWAP e ele armou esse pivôzinho aqui de baixa para romper o fundo, um pivôzinho de pré-rompimento. Só que acabou que ele ficou devendo o alvo, faltou meio ponto aqui para ele atingir o primeiro alvo, então frustrando todo esse movimento. Depois o dólar ele voltou para esse range aqui que ele estava e foi lá testar topo e basicamente tocou novamente no topo do dia anterior e voltou, rompeu o fundo e ficou lateralizado. Então, nesse range aqui do dia, mas basicamente o dólar ele tem aquela mesma indicação do índice, porque ele está rompendo, ele está devendo o terceiro alvo aqui em 5,48. Então, o que a gente pode esperar para os próximos dias é que caso ele rompa aqui essa máxima aqui, ele vai estar buscando aqui o terceiro alvo aqui do espelhamento macro. Mas se a gente for pegar para um gráfico, um time frame maior, a gente vê que o dólar ele tentou um monte de pavio aqui de indefinição. E caso amanhã seja um cenário de alta para o índice, provavelmente o dólar vai estar ativando esse pivôzinho aqui de baixo, frustrando esse movimento. Caso ele passe aqui da mínima do dia de hoje, que é de 5,45, vai estar buscando aqui 5,42, 418 para estar corrigindo aqui toda essa alta aqui que ele acabou fazendo nesses últimos dias. Então, provavelmente o alvo final do dólar deve estar aqui, nessa região aqui, no máximo aqui entre 4,23 e 4,18. Bom, isso foi o que a gente teve para hoje. Amanhã espero ser um dia bem direcional para ambos os ativos. Então, é isso. Se você curtiu, deixa o like, se inscreve e bons trades.